Então, pessoal, vamos para a terceira parte, né? Já acabando, que é a parte de manejo dos nematóides. A gente vai ver que existe uma série de medidas que podem ser usadas para manejar as populações de nematóides. A gente tem o manejo cultural, manejo genético, manejo químico, controle biológico, que está, né, na moda. Mas vamos começar aqui. Eu coloco nas aulas para o pessoal esse quadro, aí pergunto para os alunos, né? Qual que é a medida mais eficiente que a gente tem de manejar nematóides? Então, eu vou perguntar para vocês aí. Qual que vocês acham que é a medida mais eficiente, aquela na qual a gente tem 100% de controle? Qual que é essa medida? Então, para a gente já ir adiantando, eu vou colocar aqui, ó, a medida mais eficiente que a gente tem de manejo é aquela que na fitopatologia a gente chama de exclusão, né? Então, se a gente impede a entrada do nematóide na área, a gente vai ter 100% de controle. Então, a primeira medida que a gente deve ter em mente é a exclusão, que na fitopatologia significa a prevenção da entrada e estabelecimento de um patógeno em uma área isenta. Então, a gente tem medidas de exclusão que são quarentenárias, legislações fitossanitárias que são mundiais, regidas por órgãos internacionais. O Brasil, gente, não tem muitos fitonematóides, tá? A gente tem carência de nematóides aqui. Tem muita coisa que pode chegar aqui. Tem uma série de nematóides que são importantes na batata que a gente tem impedido a entrada no Brasil, né? No alho. Então, essas medidas e essa fiscalização são extremamente importantes para que a gente não importe problema. A gente também tem legislações que são nacionais, por exemplo, para a produção de muda de café, de citros, de seringueira. E também a gente tem medidas que o próprio produtor pode adotar na sua área para impedir que o nematóide entre na sua lavoura. Então, vamos começar com a medida de exclusão que diz respeito ao café. Então, a gente está aqui no sul de Minas, a principal região produtora de café do Brasil e do mundo, e tem uma legislação, que ela é nacional, que o viverista, para poder comercializar as suas mudas, ele precisa ter um laudo de um laboratório credenciado no MAPA, atestando a ausência de espécies de meloidógeno. Então, se o viverista envia uma amostra para o laboratório de nematologia, que é credenciado, e o laboratório detecta a presença de meloidógeno, essas mudas têm que ser destruídas. Então, no caso aqui, a gente informa o IMA, e os técnicos do IMA vão até o viveiro para proceder, né, à destruição dessas mudas. Bom, e esse número aqui, pessoal, isso aqui me espanta, porque a gente está em 2022, né? E olha aqui, esse aqui é o relatório do Laboratório de Dermatologia da UFLA, que a gente terminou de fazer em janeiro de 2021. Então, a safra de mudas aqui começa em setembro e vai até em janeiro. Então, a gente finalizou, essa aqui é da última safra, né? Olha quantas mudas foram condenadas. Só pelo laboratório aqui, né? Só mudas que vieram para o laboratório. Então, mais de 900 mil mudas de café tiveram que ser destruídas porque estavam infestadas com nematóides do gênero meloidógeno. Olha o potencial que a gente tem aqui, né, com as mudas para disseminar este patógeno. Então, ainda bem que a gente tem essa legislação. Mas a gente fica muito triste, né? Porque você dá uma olhada nesse viveiro aqui de Poço Fundo, né? O viverista tinha 440 mil mudas. Mais da metade das mudas do viveiro dele estavam infestadas. E aí, essas mudas tiveram que ser destruídas. Se a gente colocar um valor aí de R$1 por muda, né?
É um prejuízo de mais de R$200 mil, muitas vezes para um pequeno produtor. Então, se os agrônomos, técnicos agrícolas estiverem assistindo a gente, né, o responsável técnico de um viveiro, ele tem que ser agrônomo ou técnico agrícola, né? Então, ter muito cuidado, pessoal, com o solo que a gente coleta para fazer os saquinhos, né, para a produção de muda de café. Ou uma outra forma eficiente de disseminar nematóides, através de implementos agrícolas. Então, tem esse trabalho aqui, que eles encontraram em 100 gramas de solo, aqui da grade, mais de 1.000 nematóides. Olha aqui na roda do trator, ó. Mais de 600 nematóides em 100 gramas de solo. Então, imagina se esse trator sair infestado lá da fazenda do Silvino e vai para a minha fazenda, que não tem nematóide. Então, às vezes a gente fala muito de lavagem, né, de implemento agrícola, das rodas dos tratores, e o pessoal não leva muito a sério. E hoje a gente sabe que muitos implementos eles vão, né, são alugados de uma propriedade para outra, ou mesmo dentro de uma mesma fazenda, né, de um talhão para o outro, né, às vezes a gente tem um talhão infestado, o outro não está. Então, esta é uma forma extremamente eficiente de disseminação de nematóides e que o próprio produtor pode tomar uma medida, né, eficiente de exclusão, que é a lavagem, né, desses implementos, dessas rodas, antes que elas entrem na sua propriedade. Olha aqui, eu pude participar de um trabalho que foi de levantamento de nematóides do café do Cerrado. Então, a gente visitou muitas áreas infestadas. Então, era obrigação nossa, né? Toda vez que saía dessas áreas, procurar um lava-jato, né? Lavar o carro, né? Ó, beleza? E aí a gente podia ir para outro lugar. Mas aí, no campo é fácil fazer isso? Olha aqui, o pessoal colhendo cenoura, né? Grande parte da colheita de cenoura ainda é assim, com caixas, né? Então, imagina se... E essa caixa, ela vai lá para o galpão, onde a cenoura é lavada, e ela volta para coletar mais cenoura, né? Imagina que essa caixa com terra aqui sai dessa área que pode ter nematóide para uma área aqui no cantinho que não tem nematóide. Então, achei interessante que semestre passado a gente teve um aluno que disse que o pessoal lá na fazenda dele, de São Gotardo, eles já há alguns anos implementaram a questão de lavar as caixas, né? Então, quando a caixa chega no galpão, ela é lavada, então liberada para voltar, né, para o campo. Então, no caso da cenoura. E olha essa, não sei se vocês vão conseguir ver. Estão vendo essa lavoura de café? Essa parte de baixo aqui, pessoal, vocês estão vendo que as plantas estão mortas? Ou grande parte, muitas plantas morreram, né? E lá em cima a lavoura está bonita. Então, no caso aqui, de alguma forma o nematóide chegou nessa área, nesse talhão, e não passou para outra área. Então, existe uma estrada aqui entre esses dois talhões, e essa parte que está onde tem plantas mortas é a parte de baixo do terreno, né? Então, por exemplo, a enxurrada, né, ela desce para cá, para onde está essa moça. Então, provavelmente por isso que esse problema não se alastrou, né, para essa parte de cima da lavoura. E aí eu trago isso, né, para mostrar a questão do controle da enxurrada, que é uma medida de exclusão que o produtor pode fazer mesmo dentro da sua propriedade. Esse aqui é um patossistema, né, Meloidogene paranaensis e o cafeeiro. Vale destacar, né, falei que a gente está aqui no sul de Minas, a gente não tinha essa espécie de nematóide aqui no sul de Minas até 12 anos atrás. Hoje essa espécie chegou no sul de Minas, já foi detectada em mais de 10 municípios, então ela chegou, está se disseminando. Então a gente tem que ter muito cuidado com essa espécie de nematóide aqui nos cafezais do sul de Minas, que é o Meloidogene paranaensis. Bom, pessoal, e se a gente não conseguiu impedir a entrada do nematóide na área, né? Então, a gente vai ter que conviver com ele. A simples presença do nematóide na área significa perda, prejuízo? Não.
a gente vai ver que tem uma relação, e esse gráfico mostra isso, entre a população inicial do nematóide no solo e o nível de perda. Então, tem um limite de tolerância, né? As plantas toleram uma certa população de nematóide. Mas se a gente passar desse limite, né? Se a gente tiver muito nematóide no solo, o que vai ocorrer? Perdas extensivas. Então, uma vez que o nematóide está na área, o meloidógeno está na área, o nosso trabalho é para manter essa população do nematóide abaixo do limite de tolerância. Porque é praticamente impossível a gente eliminar ele da área uma vez que ele entrou. Tá bom? Então, agora a gente vai ver algumas medidas de manejo que visam o quê? Visam manter essa população inicial, né, no momento do plantio, abaixo do nível de dano econômico. Então, olha uma medida simples que a gente pode tomar, que os produtores de alface do sul de Minas já vêm adotando há algum tempo e que é muito eficiente. E aí a gente provou isso num trabalho aqui, né, que a gente fez na fazenda da UFLA, em uma lavoura de alface, que é o quê? Arrancar o sistema radicular. Então, no caso do alface, o arranque do sistema radicular já reduz a população do nematóide em mais de 80%. Então, olha esse trabalho aqui, né? Aqui a gente tem um gráfico, que a gente tem o número de J2 de meloidógeno incógnita em 100 gramas de solo, e durante mais de 270 dias. Então, a partir do momento em que a gente começou a cultivar o alface e arrancar o sistema radicular, em todos os tratamentos, tanto químico, quanto biológico, quanto a combinação do químico, quanto na testemunha, onde não foi aplicado nada, em todos esses tratamentos, a população foi lá para baixo. Ok? A gente não conseguiu ver diferença entre esses tratamentos, né? Porque o arranque do sistema radicular, ele mascarou os tratamentos, ele jogou a população lá para baixo. E olha o que aconteceu, pessoal, quando a gente resolveu parar de arrancar o sistema radicular. Esse vermelhinho aqui é o controle, onde não é aplicado nada. Quando a gente parou de arrancar o sistema radicular, né? Toda vez que tem esses círculos, é porque fechou um ciclo do alface, né? Então, quando a gente parou de arrancar o sistema radicular, ó, a tendência aqui que está acontecendo aqui com a população, ó, de subir novamente. Então, para o alface, essa é uma medida de controle baseada na erradicação muito eficiente. Dá para a gente fazer isso para a soja? Não, não dá, né, pessoal? É impossível. Quantos pés de soja a gente tem em 1 hectare? Dá para ir lá e arrancar todos esses pés de soja? Não dá, né? Mas para o alface, né, que muitas vezes são áreas pequenas, é uma medida eficiente de manejo. Volto a dizer, e que tem sido adotada por muitos produtores. Bom, uma outra medida de manejo que a gente tem é a medida baseada no controle cultural, no manejo cultural. Então, o que a gente visa aqui? É colocar no campo uma cultura que não seja alimento para o nematóide. Mas é fácil adotar esse tipo de medida? Não é, né? Principalmente nas grandes áreas, né? Onde é cultivado soja, milho. Esse é o sistema que a gente escolheu. Então, o produtor de soja quer produzir soja todo ano naquela área. Então, todo ano vai ter alimento para o nematóide. Mas a gente vai ver que a gente consegue escolher algumas culturas, por exemplo, de cobertura, no plantio direto, né? Que não são alimento para o nematóide, né? E que vão auxiliar, né, na redução da população. Então, vocês estão vendo aqui meloidógeno incógnita e javânica, né? Que a gente tem diferentes espécies que podem ser utilizadas para a formação de palhadas. E se a minha área está infestada com meloidógeno incógnita, aqui, ó, quando é verde escuro, é que a cultura é o quê? Má hospedeira. Então, as braquiárias
né, são uma boa opção, né, para o manejo de meloidógena incógnita e meloidógena javânica. Sabe quem usa muito isso aqui? O pessoal lá de São Gotardo, né, que tem problemas com meloidógena na cenoura. Às vezes deixa a área 2, 3 anos com braquiária e com gado para reduzir a população para depois voltar com cenoura. Mas olha o desafio que é manejar essas espécies de nematóide, né? Porque quando está branquinho, pessoal, é porque a cultura é, olha lá, ó, boa hospedeira. Vocês estão vendo aqui, ó. E a maioria dessas espécies, né, para formação de palhadas, são boas hospedeiras de meloidógena javânica e de meloidógena incógnita. Então, ficar atento, né, a essas tabelas. A gente já tem isso aqui, vasta, essa informação está bem descrita na literatura, tá? Tanto o pessoal da Embrapa quanto o pessoal das universidades, né, tem trabalhos indicando o que colocar, o que não colocar, o que é bom hospedeiro, o que não é bom hospedeiro, para a gente ter um manejo eficiente. Essa aqui é uma lavoura que a gente visitou, né, de café, também foi feito manejo cultural. Esta lavoura, nessa área a gente tinha café, e o produtor perdeu a lavoura por causa de meloidógena paranaensis. Lembra aquela imagem que eu mostrei de meloidógena paranaensis? Então, essa lavoura aqui, o produtor, há uns 4 anos atrás, perdeu ela por causa de meloidógena paranaensis. Mas ele queria produzir café nessa área. E aí, tem como? Então, o que ele fez? Fez 2 anos de braquiária, né, um manejo cultural para reduzir população, e ele também fez um manejo genético, porque essa cultivar de café aqui é o IPR-100, é uma cultivar de café que é resistente à meloidógena paranaense. Então, o produtor que quer produzir café, né, ele queria produzir café naquela área ali, hoje ele está conseguindo produzir com esses 2 manejos. Primeiro, o manejo cultural para reduzir a população, e o manejo genético com material resistente. Pessoal, já está acabando, tá? Vou citar uma outra medida de manejo, e essa foi desenvolvida também pelo grupo aqui do professor Vicente, e a gente vai ver por que é importante entender biologia, né? E como que isso está associado muitas vezes com o manejo. Então, essa área aqui é uma área de feijoeiro, sob pivô, né? O pessoal faz 2, 3 lavouras de feijão no mesmo pivô durante o ano. Então, lembra daquele gráfico lá que eu mostrei para vocês? Vou até voltar nele rapidinho lá, né? Cadê ele? Ó, lembra que a população sobe quando a gente põe um hospedeiro susceptível? Uma safra só? Imagina numa área de pivô que a gente faz 3 safras seguidas. Onde que essa população vai? Ela vai lá no espaço, ó. Ela vai lá na Lua. Então, foi o caso do que estava acontecendo nessa área aqui, ó. Nessa área de pivô com feijão. População altíssima. O produtor não estava conseguindo ter retorno financeiro aqui. É uma área que tem pivô, né? E é lá em Unai. Sempre quente. E aí, sabe qual foi a técnica que foi desenvolvida aqui? É o revolvimento do solo com irrigação, que a gente chama de alqueire úmido. Então, logo após a colheita do feijão, foi feito a aragem e também o solo foi gradeado. E aí, ligaram aqui o pivô, ó, 15 milímetros de água. Esse solo aqui, o que ele tinha, pessoal? Ao final da colheita, várias massas de ovos, né? O solo estava cheio de ovos de meloidógena. O que o juvenil de meloidógena precisa para eclodir? De temperatura? E o Unai tem temperatura o ano inteiro para o nematóide? Tem. E água? Pivô, né? Então, aqui a gente enganou o nematóide.
que o ambiente já tinha temperatura e a gente deu água para ele. O juvenil, o J2 entendeu que era hora de quê? De eclodir. E quando ele eclodiu, o que ele encontrou? Ele não encontrou raiz. E aí, ó, vamos explicar por que teve o controle? Porque ele ficou andando ali, migrando no solo, e ele acabou com a energia, com as reservas energéticas dele. Ó. O que a gente coloriu aqui são os lipídios neutros do nematóide. Então ele sai do ovo, ó, com mais de 80% do corpo com lipídio neutro. Olha o que acontece aqui com 4 dias. Ele já perdeu mais de 50% desse lipídio. Quando ele perde 50% dessa energia, ele já não é capaz mais de infectar o hospedeiro. Então ele vai ficar zanzando no solo como um zumbi, mas não tem a capacidade mais de causar doença. Então o princípio aqui é esse, tá, pessoal? E aí com 15 dias, né, o produtor já pode semear novamente o feijão aqui. Então uma medida eficiente e rápida. Qual que é o problema, né? As críticas que a gente tem a essa medida. É porque hoje a gente sabe a dificuldade que é manter matéria orgânica no solo. Então, quando a gente faz essa medida, é uma medida drástica. A gente vai reduzir matéria orgânica no solo. E muitas vezes essa matéria orgânica foi construída durante anos. Mas no caso, pessoal, aqui chegou numa situação crítica, né? O produtor teve que tomar essa medida para que ele conseguisse produzir. Ele queria produzir feijão. Ok? Só mostrando aqui a questão da resistência genética, né? A gente tem materiais genéticos para várias culturas. Só como que se dá essa resistência, né? A resistência genética à amiloidógene, ela é pós-infecção, ela é pós-penetração, tá? Então aqui a gente tem o caso do amendoim, que é susceptível, né? Onde tem o nematóide, as células gigantes, multinucleadas, e aqui o amendoim selvagem, né? O nematóide conseguiu entrar, ele iniciou a formação dessas células gigantes, mas teve uma resposta de HR. Aí teve a resposta de HE que vocês estão vendo aqui, né? As células gigantes aqui, no caso, morreram. Quando elas morrem, o nematóide também morre. Uma outra opção que a gente tem, pessoal, é enxertia. Então, Meloidógene enterolobe, isso aqui é uma lavoura de goiabeira, lá em Pernambuco. E esse nematóide, Meloidógene enterolobe, foi o terror, né, do pessoal que produz goiaba, ainda é, tanto no Sudeste quanto lá no Nordeste. E aí a Embrapa, né, daí a importância da gente sempre falar do financiamento das pesquisas públicas, porque a Embrapa desenvolveu há 2 anos esse porta-enxerto aqui, que ele é a base que ele suporta qualquer cultivar de goiabeira, né? Então hoje o produtor ele pode produzir goiaba nessas áreas infestadas com Meloidógene enterolobe, pode colocar qualquer uma cultivar, variedade, né? Nesse porta-enxerto que ele suporta. Então é uma tecnologia da Embrapa que foi lançada há 2 anos. E muito interessante, no Congresso de Nematologia deste ano, né, os produtores de goiaba não estão conseguindo encontrar, né, esse porta-enxerto, porque a procura está tão grande, e são apenas alguns viveiros que estão credenciados a produzir, né, esses porta-enxertos, que esses viveiros eles não estão dando conta da demanda. Isso é para vocês verem como que o Meloidógene enterolobe é um problema para a goiabeira. Tem algumas culturas que têm uma demanda comercial maior, né? No caso do tomate, e daí as empresas, né, desenvolveram, né, vários porta-enxertos. Eu trouxe aqui que está bem ilustrativo, né? O caso da sacata. Quem quiser entrar lá, vocês vão ver que tem porta-enxertos, por exemplo, resistente a Meloidógene incógnita, ração 1, 2, 3 e 4, Meloidógene javânica. Bom,
A gente tem o controle biológico, né? E aí a gente tem uma série de micro-organismos que tem a capacidade de parasitar ou de predar os nematóides. A gente está vivendo a fase do controle biológico dos nematóides. Há 10 anos atrás a gente tinha 1 ou 2 produtos registrados, hoje são mais de 50. E aí a gente tem vários organismos que são capazes de controlar, né, meloidógeno. Por exemplo, vocês estão vendo essas verruguinhas aqui, né, no corpo do nematóide? Então, isso aqui é endósporo de Pasteur. Essa é uma bactéria que consegue controlar o nematóide. Se a gente tiver mais de 20 endósporos aderidos à cutícula do nematóide, ele não consegue migrar, não consegue penetrar o hospedeiro. Se tiver menos de 20, ele consegue penetrar, mas a fêmea não vai produzir ovos, vai produzir 2 milhões de endósporos. Tá? Então, a gente tem no Brasil uma série de relatos, né, de áreas onde a gente tem a supressão natural do solo causada, né, de responsabilidade da Pasteur. Inclusive aqui nas lavouras, na fazenda da UFLA, né, na área de produção de alface que eu mostrei para vocês, o solo é supressivo, né, e essa supressão ela é causada pela presença de Pasteur em alguns locais lá. Infelizmente, né, de produtos registrados à base de Pasteur, a gente só tem a Pasteur nistizaui, que ela está registrada para meloidógeno, não é para meloidógeno, né? É para o nematóide do cisto da soja, Heterodera glycines. Aqui é só uma tabela, né, mostrando, né, a infinidade que a gente tem de produtos registrados, né? E a maioria à base de bacilos. Como o tempo tá, vou passar mais rápido aqui, tá, Silvino? Então aqui, ó, pessoal, a gente também tem fungos, né, que são parasitas de nematóides. Aqui a Poconia cremidospórea, né, que é um parasita de ovos. Aqui a gente tem as hifas, né? Esses fungos produzem quitinase. E o ovo, a única fase no ciclo de vida do nematóide que tem quitina é o ovo. Então, esses fungos conseguem degradar os ovos, né? E se alimentar do material que está lá dentro do ovo. O mesmo vale para o Purpurecilium lilaceo. Então, aqui a gente tem um ovo intacto e um ovo colonizado por essa espécie de fungo. Bom, aqui na casa de vegetação, só trouxe para mostrar para vocês, a gente sofre muito com catenária, né? Não tem nenhum produto biológico registrado à base de catenária, mas o nematóide fica bem bonitinho quando ele está, né, parasitado com catenária. Então aqui a gente tem o corpo do nematóide e lá dentro o fungo. Como que os nematicidas biológicos são aplicados, né? Hoje a maioria deles, as empresas estão interessadas, né, na cultura da soja, do milho, né? Então, a tecnologia de aplicação para a maioria desses nematicidas biológicos é no tratamento de semente. Mas também a gente já tem o desenvolvimento, né, da aplicação por drenche, né, jato dirigido, né, no caso da cultura do café. Também na cana. E, para terminar, vamos falar um pouquinho dos químicos, né? E essa aqui é uma linha do tempo, né, mostrando as moléculas que já foram desenvolvidas como nematicidas químicos para o controle dos nematóides das galhas. Então, tudo começou após a Primeira Guerra Mundial. Então, os americanos eles tinham estoque de gás lacrimogênio, né? Essa molécula aqui é a molécula do gás lacrimogênio. Então, após a Primeira Guerra Mundial, os americanos não sabiam o que fazer com esses galões que eles tinham lá de gás lacrimogênio. Então, eles testaram, né, contra várias coisas. E eles descobriram que controlava nematóide. Esses trabalhos foram feitos lá no Havaí, com a cultura do... esqueci com qual cultura, pessoal. Foi com... Não me lembro muito bem. Se eu lembrar, eu falo aqui. Mas viu que controlava nematóide, então marca o início do controle químico dos nematóides, né?
Na década de 50, de 40, a gente teve o desenvolvimento de vários fumigantes de solo. Estes fumigantes continuam a ser utilizados, né? Alguns saíram do mercado, como o brometo de metila, mas a gente ainda utiliza o metansódio, Dazomet. Nos Estados Unidos ainda é muito utilizado, né? Principalmente lá na Flórida. No Brasil não é tão utilizado, né? São extremamente eficientes, né? Esses fumigantes. O problema é que eles são fitotóxicos, né? Então a gente tem que aplicar no solo, fechar o solo ou fazer uma irrigação para que eles fiquem retidos ali, esperar alguns dias, né? Ou às vezes algumas semanas, para depois poder entrar com uma cultura. Na década de 70 foi desenvolvido, 60, 70, os organofosforados e carbamatos, e a gente ficou dependente dessas moléculas por 50 anos, né? Muitas já saíram do mercado, como é o caso da abamectina, mas algumas ainda estão no mercado, né? Cadossulfose, utilizado na cana, no café, ou a abamectina, que é utilizada no tratamento de semente da soja, por exemplo. E nos últimos 10 anos a gente teve, né, o surgimento, aí, o lançamento de várias moléculas, né? Esses organofosforados, o grande problema é que eles atuam no sistema nervoso. O nematóide tem um sistema nervoso similar ao nosso. Então, essas moléculas são tóxicas também, né, aos outros animais, pássaros, peixes e a gente, né, ao ser humano. As moléculas que foram desenvolvidas nos últimos anos são mais seletivas, né? E o interessante, por exemplo, é a quantidade que se usa, né? O fropiran, que é também um fungicida, a dose recomendada por hectare é de meio litro, 750 ml por hectare. Já no caso da cadossulfose, é 20 kg por hectare, né? Então, a gente teve uma evolução, né, nos nematicidas com o lançamento dessas moléculas novas, tanto em relação à especificidade, né, quanto à quantidade que é colocada no meio ambiente. Aqui só exemplos, né, dos grupos químicos que a gente tem de nematicidas registrados no Brasil, como eles são aplicados, né? Aqui um exemplo de aplicação de fumigante, né? Então aqui a gente tem um galão, né? O fumigante é injetado no solo, o solo tem que estar úmido e a gente tem um compactador aqui, né? Para manter esse gás lá no solo por alguns dias. A aplicação pode ser por jato dirigido, né? E também no tratamento de sementes. Aqui só para terminar, mostrando a importância do tratamento de sementes, né? A gente tem sementes que não foram tratadas e sementes tratadas, né? No caso aqui com abamectina. E aí contaram um número colorido, né? Os nematóides dentro da raiz, eles quantificaram, né? Quantos tinham penetrado. E olha lá para vocês verem, ó, 15 dias após a germinação. Na semente tratada, a gente tinha apenas 9 nematóides, 10 nematóides. Já na não tratada, mais de 88. Esse é um trabalho que a gente fez com fumigação de solo, né, mostrando a eficiência do fumigante no solo, né, isso aqui para o alface. Então, o alface a gente não tem nenhum nematicida que não seja fumigante, que é registrado para a cultura do alface, né, porque é folhosa. Então, os nematicidas fumigantes podem ser, né, interessantes para a cultura do alface, né, porque a gente aplica o fumigante, abre, no caso aqui foi com lona, abre a lona, então o fumigante ele tem o período residual é muito baixo, e aí a gente consegue colocar, no caso aqui, uma folhosa e não ter resíduo nas folhas. Enfim, é isso, pessoal. Essa aqui eu mostro para o pessoal da UFLA, né, que almoça no RU. Então, o alface que vem lá do RU, ele vem desses canteiros aqui, ó. E é um alface proteinado, né? E as raízes, ó, cheias de nematóide.